O Demolidor é conhecido como o Homem Sem Medo, mas depois dessa temporada de Demolidor Renascido, eu acho que eu sou o Homem com medo, com medo do futuro desse personagem. Meu Deus do céu. Bem-vindos ao Cine 10, o seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Hoje, no caso, sobre outras coisas do tipo, que eu vou falar de Demolidor Renascido. Dá para você assistir e também dá para você só ouvir esse vídeo enquanto faz outras coisas aí no seu dia a dia. Me encaixa na sua rotina para a gente bater um papo agora, logo depois da vinheta. Dong, 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 down. Yeah. Primeiro de tudo, já deixa eu me desculpar antecipadamente, porque eu tô gripadaço. Então minha voz deve estar totalmente nasal. Mas vamos assim mesmo, porque o sonho não pode parar. Quando saíram os primeiros episódios, eu fiquei bem esperançoso, porque o meu maior medo, assim como na época que saiu o Deadpool, era que a Disney desse uma infantilizada no negócio, né? Porque o que eu gostava mesmo da série da Netflix era aquele teor mais adulto, mais violento, assim, que isso daí era muito bom mesmo, né? E para minha felicidade, nos primeiros episódios dessa série, ela entrega exatamente isso. Só abrir um parênteses aqui bem rápido, eu acho que os caras não sabiam direito o que eles fariam com os personagens, né? Porque o Rei do Crime ele apareceu na série do Gavião Arqueiro, e ele estava bem diferente do Rei do Crime que a gente vê aqui em Demolidor Renascido. E o Demolidor apareceu na série da She-Hulk, que também tava bem diferente, né? Tava mó acrobático lá, ficava dando uns pulinhos, meio doido, meio Homem-Aranha, assim. Então eu tava um pouquinho preocupado quanto a isso, né? Já tinham dado uma descaracterizada, né? Não que eu tenha achado ruim, mas eu tava esperando ver aquele produto que eu já tinha consumido na Netflix, entendeu? Aí logo nos primeiros minutos do primeiro episódio a gente já vê uma luta pesadíssima do Demolidor com o Mercenário, que foi muito da hora, foi tipo como se já mandasse o recado dado, né, pessoal? Olha aqui a violência, tá aqui ainda, né? A gente nas temporadas da Netflix estava acostumado, sempre tinha uma cena em plano sequência, e essa cena meio que ensaia isso também, essa luta deles. É muito intensa, muito boa mesmo. E acendeu a chama da esperança em mim. Eu já fiquei, opa, aí vem. Só que aí depois, com o passar dos episódios, calma, só pra abrir um parênteses aqui para deixar bem claro. Vou dar poucos spoilers aqui, né? Porque a gente tá falando de uma série, então eu não quero zoar a tua experiência se você quiser assistir ela um dia. Pode assistir tranquilo que eu não vou entregar muita coisa, não. Só vou falar mais do que eu achei ao invés do que aconteceu, né? Vou só pincelar coisas assim que aconteceram, beleza? Aí tem essa luta do Demolidor com o Mercenário, que é muito legal mesmo. Depois, a sequência dos episódios vai caminhando para uma parada mais introspectiva assim do Matt Murdock, né? Dele questionando até onde vale a pena ser demolidor, até onde ele pode ir como advogado para ajudar as pessoas. E a gente pega o Rei do Crime nesse mesmo questionamento, deixando aquele lance meio implícito que os dois são dois lados da mesma moeda, assim, né? Não exatamente, mas mais ou menos por aí a ideia. Porque enquanto o Matt pendura as chuteiras, né? Provisoriamente, né? Porque a gente sabe que ele vai voltar a ser o Demolidor em breve. O Rei do Crime também parece que tá fazendo a mesma coisa, porque ele tem um ideal ali que ele quer ser o prefeito de Nova York. E aqui o pequeno spoiler, tá? Ele consegue, ele vai ser o prefeito de Nova York. E esse é o desenrolar da trama. O Matt sendo um advogado, tentando fazer as coisas por meios legais, né? Ali sem ter que ser um vigilante. E o Rei do Crime aparentemente, tentando fazer uma coisa diferente do que ele sempre fez também, dessa vez como prefeito. Os três primeiros episódios eles são bem legais mesmo, é aquela pegada meio de tribunal, o Matt ali tentando trabalhar pelo bem das pessoas, como o Matt Murdock ao invés de como demolidor. O Rei do Crime ali tem um negócio meio enrolado para até se tornar prefeito e tal, né? Eles têm uma troca de ideia ali intensa que você é engraçado porque eles são inimigos mortais, mas nessa cena parece que eles são quase amigos. Apesar de eles serem inimigos, eles conhecem um ao outro muito bem, né? Já se enfrentaram antes nas outras temporadas da Netflix, então eles já conhecem um ao outro. Isso daí é uma coisa até que eu achei que prejudica um pouco
Então acho que o público que assiste sem ter visto da Netflix pode perder algumas coisas e ficar meio boiando. Dá para entender, dá para assistir, mas a experiência completa é só se você tiver pelo menos uma noção do que rolou na Netflix, né? O Demolidor nisso ele já parou as atividades dele de Demolidor há um ano, tá 1 ano só como Matt Murdock tentando fazer o certo. Só que o Demolidor foi muito marcante para a cidade, então ele inspirou outros vigilantes. Existem outros vigilantes menores assim, né? Sem ser os heróis assim, primeira prateleira da Marvel, digamos assim. E a série vai indo por esse caminho que eu tava achando até bem interessante. Só que depois eu pesquisei e eu fiquei sabendo que essa série teve muita regravação, teve muita coisa que foi mudada. E aparentemente a estrutura inicial dela ia ter mais episódios, só que o pessoal não gostou muito do produto final como ficou. Então eles aproveitaram alguns episódios disso e depois regravaram tudo, regravaram mesmo, assim, com força. No caso, esses episódios que eles aproveitaram foram os 3 primeiros, e do quarto episódio pra frente você consegue notar, assim, nitidamente que é outras pessoas que estão escrevendo aquilo ali, entendeu? O negócio tinha um fio narrativo e depois o negócio vai mudando. Nossa, aí eu comecei a desgostar e ficar com muito medo que terminasse mal essa temporada, porque é uma queda brusca, assim, tipo, pulou de bungee jump. Caiu demais mesmo. Tem uns personagens bem chatos, assim, muito orelha, e você tem que aceitar que é a série das coincidências. Tudo é uma grande coincidência, tudo é incrível. Parece que Nova York é menor que meu bairro. O cara vai lá, aí o Matt começa nesse meio tempo a sair com uma psicóloga. Aí o rei do crime tá meio mal das pernas com a mulher dele, vai fazer uma coisa que eu achei legal até, terapia de casal. E aí ele vai em qual psicóloga? Na psicóloga que é a namorada do Matt. Aí acontece uma coisa lá que tem um personagem X que tava no lugar Y e que tinha que estar lá certinho para acontecer. E acontece. Aí rola um negócio que vai ter um assalto a banco por causa de uns negócios que o rei do crime deixou uns rabos soltos para trás. E quem tá nesse banco bem nessa hora? Matt Murdock. Entendeu? É muita coincidência, muita. Você tem que, tipo, sei lá, desligar o cérebro assim e não se importar com essas coisas para curtir de verdade. Porque, para ser bem sincero, essas coincidências me incomodaram demais, assim, nossa. Eu tava falando com um amigo meu no WhatsApp, né, sobre a série, que a gente tava assistindo meio que juntos, só que cada um da sua casa. Aí falava, ah, o que você achou de tal, de tal? Meu, teve uma hora que ele ficou pra trás e eu falava pra ele sem dar muito spoiler. Aí eu só soltava assim, meu Deus, Nova York é a terra das coincidências. Porque, tipo, Nova York é gigante, gigante, mas é incrível como tudo acontece aonde o Matt tá, com quem ele tá, com as pessoas que ele conhece, tudo ali, tudo, 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 tudo. Sem contar nesse episódio do banco que os caras querem enfiar personagem aleatório da Marvel, né? Do nada trabalha no banco o pai da Kamala Khan, que é a Miss Marvel lá. Ah, mano, esse episódio do banco, se você for assistir, pode pular. Quando você vê o Matt Murdock num banco, pode pular esse episódio. Eu tô falando sério. É um filler gigante. É isso que é, um filler. Não serve pra absolutamente nada, não acrescenta nada nessa história. Eu fiquei com raiva desse episódio, raiva. Mais um ponto bom dessa série foi o Justiceiro. O Justiceiro nunca falha nessas séries. Nossa senhora, toda vez que o John Barton tá em cena, ele suga a sua atenção pra ele. É magnético assim. Você não consegue tirar os olhos dele. É um personagem muito da hora mesmo. E tipo, mano, é muito legal porque os caras fizeram uma crítica dentro da série a temas que a gente vê no mundo real, digamos assim. E outra coisa que foi legal é que ele e o Demolidor viraram parças, assim. Ele não aparece no decorrer da série toda, ele aparece, se eu não me engano, acho que em 2 episódios ou 3 assim. No último episódio ele aparece, e mais ou menos no quinto. Não, no terceiro episódio, no quarto, uma coisa assim ele aparece. Outro destaque que eu achei bem legal na série foi a esposa do Rei do Crime, a Vanessa. Ela se tornou um personagem muito melhor do que ela era na Netflix, mas ela ganhou mais camadas, assim, né? Ficou um pouco mais complexa. E eu achei bem legal isso que fizeram com ela. Achei que foi um caminho interessante. Mas também tem coisas aqui que não encaixaram. Tipo, eles tentaram meter um vilãozinho nessa temporada que, mano,
Não funcionou. Não funcionou nada. Nossa Senhora. O final da temporada não foi ruim, mas ele foi fraco. O episódio final, ele tem boas cenas, mas a sensação que eu fiquei assim, aquele gostinho meio amargo, como se essas cenas não fossem o suficiente para salvar tudo que eu tinha assistido. Tinha muito potencial. Tô esperando a próxima com um gostinho de tanto faz, tanto fez. Vou assistir? Vou assistir. Mas sem muita esperança de que vai ser legal. Agora, se você não viu nada de Demolidor, tá caindo aqui de paraquedas, começa pelo original da Netflix. Eu não sei, na verdade, se tá na Netflix ainda. Eu sei que tá na Disney, tá? Mas eu falo Netflix no sentido de produção da Netflix, beleza? Vale a pena, principalmente as duas primeiras. Enfim, meu veredito final para essa temporada aí do Demolidor Renascido é que é mais uma série aí que existe, né? Ela podia ter sido muito melhor. É legal ver a Disney fazendo essas paradas para maiores de 18, porque a violência tá lá, entendeu? Tem uma cena brutal do Rei do Crime no último episódio, que é muito legal mesmo, assim. Mas parece que ela tentou se pegar só nisso para se fazer suficiente. A história ficou um pouco para trás. Eu detestei as coincidências. É muita coincidência mesmo. Nossa Senhora. E você? Você já assistiu Demolidor Renascido? Você já assistiu as outras temporadas que tinha na Netflix, que agora estão na Disney também? Comenta aí que eu quero saber o que é que você achou dessa série. Você vai para a próxima temporada? Você abandonou na metade? Você acha que Nova York tem muita coincidência também? Comenta também o que você estava fazendo enquanto você ouvia esse episódio, se você só me ouviu, porque eu fico curioso para saber. Esse podcast está disponível no TikTok, no YouTube e no Spotify. Então, se você gostou, manda para seu amiguinho, para sua amiguinha que você acha que vai gostar também. Beleza? Falou!